Bom, convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 2. Irmãos, nós estamos aqui muito naturalmente, já semana passada trouxemos uma palavra que falava sobre paciência. No domingo pela manhã, a palavra foi sobre encorajamento, sobre coragem, força e coragem. E enquanto eu meditava sobre os temas das palavras, nós estamos iniciando uma série, não sei se eu posso dizer que é uma série de mensagens, mas nós vamos trabalhar uma série de palavras que serão sequenciais e às vezes não, a gente vai interromper e daqui a pouco a gente volta nessa série, uma série chamada Virtudes Cristãs, o caráter de quem segue a Cristo. Já falamos então sobre coragem, sobre paciência, mas falaremos futuramente sobre obediência, fé, santidade, misericórdia, generosidade, sabedoria, integridade, esperança e assim vai. Virtudes que todos nós devemos ter, que nós cristãos devemos ter. E hoje, nessa noite, falaremos sobre humildade. Filipenses 2, a partir do verso 1, o caminho da humildade. Diz assim a boa palavra do Senhor. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação em amor, algum sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Verso 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, diante da Tua palavra, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Abrimos os nossos corações para ouvir a Tua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, aqui nesse texto, um texto muito interessante, escrito pelo apóstolo Paulo, ele está direcionando essa carta a uma igreja, a igreja que se reunia lá em Filipos, aos filipenses. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo encorajando aqueles irmãos, e não apenas eles, mas também a nós, porque nós trazemos isso para nós hoje. Ele está nos encorajando a uma vida como cidadãos dos céus, a uma vida diferenciada da vida secular, da vida que se vive normalmente. Porque normalmente o homem, ele se parece com os padrões do mundo. Mas Paulo está falando assim, olha, peraí, não é bem assim não. Vocês têm um exemplo a seguir, vocês têm algo diferente, vocês têm que viver uma vida diferente. Então ele chama a responsabilidade àqueles irmãos para que a vida comunitária, ou seja, para que aquela comunidade, ela vivesse de modo correto. E ele faz isso em amor. Verso 1, portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, olha só, se existe algo de amor, alguma comunhão no Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria. Olha como é que Paulo é. Paulo, ele tem uma visão muito boa de relacionamento, ele fala assim, olha, se tem alguma coisa boa em amor aí, faz o seguinte, completa a minha alegria. Ele traz para ele chama na responsabilidade do sentimento. Me façam felizes, me façam mais felizes, completem a minha alegria. De que modo? Tendo o mesmo modo de pensar. Primeiro ponto. Então,
Paulo está dizendo assim, olha, completem a minha alegria pensando, enquanto comunidade, da mesma forma, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor. A maneira como se relaciona, o amor como base, tem que ser algo comum àquela comunidade e a nós. E sendo unidos de alma e mente. Mesmo modo de pensar, mesmo amor e união. Ele está falando a uma igreja, ele está dizendo, olha, esse aqui é o caminho da maneira como vocês devem viver. E ele continua, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. E aqui ele começa a tratar daquela questão, ou daquelas questões que envolviam aqueles irmãos, aquela comunidade, falando, olha, vocês têm que ser unidos, vocês têm que ter amor, vocês têm que ter a mesma maneira de pensar, e isso tem que ser algo que reflita humildade. A partir daí, então, ele começa a falar sobre o exemplo de humildade. Nessa noite eu quero, muito brevemente, tirar algumas lições desse texto. A primeira delas, humildade começa no interior, começa dentro de nós. A verdadeira humildade começa dentro da pessoa, quando ele diz assim, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Modo de pensar, algo que está dentro. Essa é a versão Nova Almeida atualizada. Mas aí eu fui ver as versões, a NVI diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Jesus. Peraí, modo de pensar, atitude. Aí eu voltei na versão Almeida Revista e Atualizada, a versão mais clássica, diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eita ferro, e agora? Sentimento, modo de pensar, atitude. E aí, qual é a solução para isso aqui? Será que está tudo bagunçado? Não, não está não. A palavra original aqui, a expressão original aqui no grego, ela é uma expressão complexa. É uma palavra que tem uma riqueza de significados, uma riqueza de ensinos, e ela se completa em vários vocábulos do nosso idioma. Todos esses aqui que falamos estão certos. Então, por exemplo, pode refletir o pensamento, o pensar. Pense, como é que vocês pensam? Pode falar de uma disposição mental. O que é a disposição mental? É a maneira como eu me programo mentalmente para pensar nas coisas. Está me acompanhando? Pode falar sobre cultivar a forma de pensar. Espera aí, parece semelhante, mas não é não. Eu falo não apenas de um pensamento fechado, mas eu falo de uma maneira de pensar e eu cultivo isso para que isso floresça na minha mente e todos os meus pensamentos e tudo que derive disso seja olhando para esse exemplo. Fala de uma orientação, fala de possuir ou de ter determinadas atitudes em certas situações, fala sobre ter um modo de enxergar a realidade. Olha que complexo. Tudo isso significa a expressão aqui no original. O modo de enxergar a realidade. Tem gente que enxerga a realidade de um modo... Não é verdade? Tem gente que enxerga a realidade de um modo... É assim. Irmãos, então, isso envolve a mente, envolve a vontade, envolve a disposição interior, envolve a atitude. A humildade é algo muito amplo. O sentido correto, bíblico da humildade é algo que pega a nossa vida quase que como um todo. Fala de uma disposição interior, que é um sentimento. Fala de uma proposição de intelecto, que é quando eu opto ou quando eu decido. E fala de uma prática, atitude. A humildade completa, eu penso, eu decido e eu ajo. Não basta só pensar, não basta só decidir, não basta só agir, porque tem gente que age sem o pensar. Tem gente que pensa, mas acaba não agindo. Então, irmãos, humildade, isso tudo me mostra que, às vezes, parece que eu estou muito distante dessa realidade bíblica do que é ser verdadeiramente humilde.
Às vezes nós podemos ter atitudes aparentes de humildade. Eu demonstro algo, eu faço algo, eu sou o mais humilde, eu demonstro. Mas no fundo, dentro de mim, aquilo não é verdade. Às vezes eu até tenho um pensamento que eu quero agir de maneira humilde, mas no fundo eu não tenho atitudes condizentes com isso. Por uma série de fatores, seja por causa do meio, seja por causa de uma decisão. A palavra, é interessante nós olharmos aqui que humildade, eu faço uma observação, não está ligada nem a ter algo muito ou não. Porque alguém pode falar assim, o fulano ele é abastado, o fulano tem uma vida boa, e aí você logo pensa, então ele é aquele que não é humilde. Não, às vezes a pessoa tem muito e é humilde. E às vezes a pessoa não tem quase nada e é extremamente soberba. Mas, irmãos, o caminho da humildade, então, que o texto nos apresenta, é um exemplo. É um exemplo que fala das minhas decisões, que fala do meu pensamento, que fala da maneira como eu reajo às coisas. É o exemplo de Cristo. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. A chave da humildade nas nossas vidas é o modo de pensar de Cristo Jesus. É olhar para Jesus, olhar para a sua vida, aprender com Ele, olhar para a sua obra, olhar para o seu ministério. E todas as atitudes de Cristo, então, são modelos para mim, porque elas foram pautadas em uma humildade exemplar. Digno de ser imitado em humildade. Será que cada um de nós, será que você que nos acompanha, será que nós somos dignos de ser imitados em humildade? Será que temos sido verdadeiramente humildes? Mas, irmãos, o caminho da humildade, então, começa no interior. Quando eu olho para o exemplo de Cristo. E dentro de mim, eu alinho o meu pensamento ao pensamento de Cristo. Tenho entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E dentro de mim eu passo a ter as reações de Cristo, porque eu estou olhando para o seu exemplo. E a minha vida, então, ela se torna uma vida de humildade. O cristão deve ser alguém humilde. Nós temos que apresentar humildade para o mundo. O mundo tem que olhar para nós e ver assim, eles são diferentes. Esses são os exemplos. Porque quando eles olharem para nós e verem humildade, eles estarão olhando para Cristo. Irmãos, mas a humildade, ela também me leva à disposição de ser alguém que abre mão. De alguém que não é apegado. Diz assim o texto: mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Esse texto aqui é um texto muito complexo, mas, irmãos, Jesus é Deus. Jesus é plenamente Deus. Jesus, ele aqui, o texto fala de ele ser igual a Deus, dele ter a forma de Deus. Hebreus capítulo 1, verso 3, o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Jesus, o Filho, é a expressão exata do ser de Deus. Ele é Deus. Colossenses capítulo 1, verso 15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é a expressão visível da glória invisível de Deus. Jesus é Deus. E esse Jesus, sendo Deus, ele tinha todo o direito à glória que lhe era devida. Ele tinha direito, mas ele não considerou o ser igual a Deus como algo a que deveria estar apegado. Ele tinha aquele direito a toda glória, a toda honra, mas ele não considerou, porque ser Deus, não, eu vou desconsiderar isso. Mas ele então se dispôs a abrir mão de tudo aquilo, enquanto esteve entre nós, reconhecido em figura humana, semelhante a nós, homem. E, irmãos, tanto que João, capítulo 17, verso 5, quando Jesus está às portas da crucificação, ele ora, e ele ora assim: e agora, Pai, glorifica-me contigo com a glória que eu tive antes de ti.
Perdão, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Durante um tempo, enquanto homem, Jesus abre mão da sua glória. Ele não considerou aquilo como algo a que deveria estar apegado. E agora que ele vai enfrentar a morte, ele fala: Senhor, eu estou aqui, então agora o Senhor glorifica-me contigo com a glória que eu tinha. Mas, irmãos, Jesus, o exemplo de humildade, se esvaziou de toda a sua glória, esteve disposto, então, a vivenciar o que nós vivemos. Ele vivenciou o sofrimento, porque abriu mão da sua glória. Ele vivenciou a dor. Ele experimentou a traição daqueles que estavam próximos a ele. Ele viveu injustiças. O exemplo de humildade, então, Jesus, que abriu mão da sua glória, se dispôs a enfrentar e vencer a morte. Jesus é o exemplo a cada um de nós. Agora, e quanto a nós? Ah, meus irmãos, às vezes a gente é tão apegado a coisa tão pequena. Jesus, aquele que é Deus, que podia ser apegado a tudo, abriu mão. A gente não. A gente às vezes é tão apegado a coisas pequenas. Alcancei algo. Ah, agora eu estou em outro patamar. Agora eu não quero mais saber de tal coisa, não quero mais fazer isso aqui, não quero mais andar com fulano, porque agora meu patamar subiu. Como se eu fosse alguém. De repente, a pessoa progrediu na vida, melhorou um pouquinho, está frequentando um local melhor, está indo num restaurante mais legal, está agora escolhendo a comida pela comida em si, não pelo valor. Porque às vezes a gente tem que olhar o valor, né? Para ver como é que é. Aí agora está nessa soberba da vida, mas de repente um irmãozinho chama, fala assim: ó, vamos lá na festa da roça, vai ter cachorro quente, a gente toma lá um suco de caju, e eu gosto de suco de caju, tá? Aí aquele irmão que é humilde, né? Não, obrigado. Mas na verdade é uma soberba disfarçada, é uma soberba enrustida. Quem verdadeiramente é humilde não teme abrir mão, não teme desapegar de coisas, não teme ter que deixar algo, porque sabe que a sua vida está integralmente nas mãos do Senhor. Então, irmãos, precisamos crescer em humildade de modo integral e sempre termos a disposição de desapegarmos daquilo que a gente pensa que tem, ou daquilo que a gente pensa que é. Mais uma lição, o verso 8, ele se humilhou, tornando-se obediente. Irmãos, a humildade me torna obediente. E será que essa virtude em nós, será que a nossa humildade, do jeito que ela está hoje, ela tem me levado verdadeiramente a ser alguém obediente? Será que eu sou plenamente obediente? Vimos aqui que Jesus, digno de toda honra, de toda glória, não precisava de passar por nada disso. Mas ele fez isso por obediência a um plano divino. Havia um propósito, que era o propósito de prover o caminho de salvação para cada um de nós hoje. Em obediência, ele passou, enfrentou por aquilo. Por isso o texto diz, tornando-se obediente. E ele foi obediente até o extremo. Tornando-se obediente até a morte. E a pior morte possível. Irmãos, alguém pode dizer assim: ah, eu sou obediente. Eu sou obediente, até a página 2, né? E para alguns até a contracapa. Não chega nem na página 1. Irmãos, nós precisamos entender que o caminho de humildade me leva a obedecer até quando eu não concordo com algo. Até quando eu não concordo com aquilo que é plano divino. Mas eu parece que fico lutando com isso. Mas o caminho da humildade vai me fazer obediente. Porque eu percebo que há um objetivo maior, que não é o meu objetivo, mas que é o objetivo do Senhor para mim. Ah, quem Fernando pensa que é? Porque o falso, aquele que não é humilde verdadeiramente, julga as pessoas. Não, quem Fernando pensa que é? Não, eu não vou me submeter a ele, não.
Essezinho aí, irmãos, não se trata de perder valor por se submeter a algo, por se submeter a alguém, mas se trata de entender que o texto mesmo já disse que eu devo considerar os outros superiores a mim. Esse é o padrão bíblico. Falou isso no verso 3. Eu preciso entender também que eu não posso buscar somente os meus interesses. Vimos isso no verso 4. Mas o texto segue, e no verso 9, por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O exemplo de humildade aqui de Jesus foi o caminho para a sua exaltação. O texto aqui aponta essa exaltação como um status de autoridade plena. O caminho da humildade, ele me leva à obediência. O caminho da humildade, quando eu olho para o exemplo de Cristo e eu reflito isso verdadeiramente, é um caminho que tem um fim positivo, mas é um caminho de obediência. E abra comigo Mateus capítulo 5, verso 3. Diz assim, Mateus 5, verso 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você pode ler isso? Vamos ler juntos? Bem-aventurados. A versão mais antiga, ela diz, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A quarta lição sobre humildade que nós compartilhamos nessa noite é que a humildade me conduz ao reino dos céus. A humildade, então, ela me leva a um fim positivo na vida. O reino dos céus, o estar com Cristo eternamente, é para aqueles que são humildes de espírito. E nesse texto aqui do Evangelho de Mateus, ser bem-aventurado é muito mais do que uma decisão, é muito mais do que algo circunstancial. Mas ser bem-aventurado é um estado de relacionamento com Deus. É o estado daqueles que vivem verdadeiramente em humildade. E aí, então, por viverem verdadeiramente humildade, reconhecem que precisam do auxílio do Senhor em suas vidas. Reconhece que a sua vida é falha. Reconhece que humanamente ou que espiritualmente nós somos fracos. Nós não somos alguém grande, nós somos pequenos, temos falhas. E aí então confessam que Jesus Cristo é o Senhor. De volta a Filipenses, verso 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmão, Jesus tem sido verdadeiramente o Senhor das nossas vidas? Temos confessado, sim, mas isso tem tido um reflexo de humildade. Quando eu olho para Jesus, isso tem me impactado e eu tenho tido o mesmo modo de pensar. Tenho sido aquele que abre mão, tenho sido aquele que está se colocando em humildade e obediência, sendo exemplo. Então, que o nosso interior possa ser impactado nessa noite, para que nós possamos nutrir uma vida verdadeiramente humilde, para que nós possamos ter atitudes de desapego, atitudes que reflitam a disposição de abrir mão e que, principalmente, que confiam em Deus. Que possamos viver em obediência, caminhando firmemente para o reino dos céus. Irmãos, nessa noite o Senhor nos encoraja a crescermos em humildade e amor, confessando que Jesus Cristo é o Senhor. Que o Senhor abençoe e complete a sua palavra aos nossos corações.